Disse Jesus: vinde a mim, siga-me, ide. O que significam todas essas palavras? O que significa ser um discípulo de Jesus? Estas palavras de Jesus remetem ao nosso primeiro chamado: estar com Ele, vir para Ele. Essa é a essência do discipulado: ouvir Jesus e dizer sim. Não se trata de um método ou programa, mas de andar com Jesus e segui-lo em obediência. Essas palavras são poderosas. Elas ecoam como uma convocação dos céus que toca a terra, gerando em nós uma disposição missional. Contudo, sabemos que as dúvidas, dificuldades, angústias e problemas da vida podem ser obstáculos para responder a este chamado. Mas Ele nos chama a viver como um discípulo de Jesus deve viver, uma vida abundante. Tudo isso porque fomos alcançados e transformados por um amor extraordinário. Vamos juntos ser despertados a viver como discípulos de Jesus. Creia, você foi chamado para ser discípulo de Jesus e fazer discípulos em seu nome, até que Ele volte. Disse, queria morrer daqui a 5 minutos. Calma, isso não é uma palavra profética. É apenas uma realidade que pode acontecer na vida de alguém aqui presente. Eu espero que isso não aconteça, pelo menos não nos próximos 5 minutos, porque senão vai sair na internet que bispo profetizou morte ao vivo. Mas o fato é que, voltando à dinâmica, imagine que você fosse morrer daqui a 4 minutos e 30 segundos. E você tivesse a oportunidade de dizer suas últimas palavras. Essa semana eu assisti um filme que o pai estava no volante e diante de um acidente automobilístico. Aqueles que estavam prestes a resgatá-lo das ferragens do carro disseram: o senhor a qualquer momento, o senhor vai morrer. Talvez dê tempo ainda do senhor fazer uma ligação e dizer algumas palavras para alguém que você ama. Para quem você ligaria? E o mais importante, o que você diria? No filme, o pai liga para a filha para dizer o quanto a amava. E o quanto lamentava por não ter investido o tempo necessário para estar ao lado dela. E na ligação ele diz: filha, eu nunca te disse isso, mas eu preciso te dizer agora. Eu tenho muito orgulho de você. Se você tivesse a oportunidade de dizer suas últimas palavras, quais seriam? Porque Jesus, Ele sabia que era chegada a sua hora, Ele estava prestes a ser assunto aos céus. Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, essas foram suas últimas palavras: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Se Jesus deu essa direção e se essas foram as palavras proferidas por Cristo, é porque Ele sabia o quão importante era o cumprimento da missão. Hoje nós estamos iniciando essa série de mensagens intitulada O Discípulo de Jesus. Como sermos extraordinários discípulos de Cristo. Como seguirmos os seus passos. Porque Jesus não nos chamou para fazermos membro de igreja, mas para fazermos discípulos, aqueles que estão prontos para seguir os mesmos passos do Mestre. E nessa série nós queremos conduzir você, baseado no livro do pastor Chip Ingram, que é Espiritualidade que Transforma. Nós estaremos conduzindo você sobre a importância de um discipulado que é orgânico. Serão 5 mensagens, 4 no mês de setembro, e vamos encerrar no primeiro domingo de outubro. E em outubro nós teremos uma conferência que nós estamos sediando para todo o Nordeste do Brasil, a conferência de igreja que se expande através do discipulado, e essa conferência no Nordeste vai ser em João Pessoa, e em João Pessoa essa conferência vai ser sediada aqui na nossa igreja. Então nós estamos muito felizes de poder abrir as portas para o pastor Chip Ingram e para todos aqueles que estão seguindo. Hoje centenas de igrejas no Brasil estão nessa mesma série de mensagens, e nós teremos em 4 lugares do Brasil essa conferência, e no Nordeste nós fomos então escolhidos para sediar. E durante essa série nós vamos aprender sobre como ser uma igreja de alto impacto,
para que no dia 18 a gente participe desse grande treinamento. Então sejam bem-vindos à série de mensagens, o discípulo de Jesus. Durante esse tempo, nós vamos ver que Jesus aqui na terra, Ele não nos ensinou outra coisa, a não ser amar e a fazermos discípulos. E quando nós fazemos discípulos, nós vivemos uma vida espiritualmente saudável. Transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Essa é a nossa missão. Porque enquanto que a visão é ganhar todas as pessoas para Jesus, uma vez que a gente ganhou essas pessoas, e agora o que fazer? Agora nós vamos para o segundo passo, que é a missão, que é transformar essa pessoa que foi ganha para Jesus em um extraordinário discípulo. Então o discipulado, ele faz parte da vida. A vida com Cristo é extraordinária. Posso ouvir um amém? Porque a igreja precisa entender que o nosso foco não pode ser apenas numa preparação doutrinária, e a doutrina é importante. Não pode ser apenas na defesa histórica, e a história é importante. Não pode ser apenas numa estética, e a estética é tão importante quanto. Mas o fato é que nós como igreja precisamos focar na importância de fazermos discípulos de Cristo. Não são discípulos do bispo, do pastor, da pastora, de um líder, mas os discípulos são de Cristo. Isso quer dizer que com bispo ou sem bispo, você permanece firme e forte no Senhor e na sua igreja. Você não depende de uma motivação, você não depende de uma validação, você não depende de que A, B ou C faça algo para que você permaneça. Você permanecerá firme em Jesus, por Jesus e com Jesus. É sobre isso que nós vamos estar tratando durante essa série, porque a fé cristã é uma fé relacional, e ao longo dessa série a gente vai mergulhar a fundo em cada um desses relacionamentos para entender sobre o discípulo extraordinário. E essa primeira mensagem é: o discípulo extraordinário rende-se a Deus. Nós vamos começar falando sobre rendição, sobre você simplesmente dizer: eu me rendo. Via de regra, se alguém vem te assaltar, mãos ao alto, você se rende. Quando você se rende, você está dizendo: eu estou dando todo o poder, todo e qualquer controle da minha vida, eu estou dizendo que eu estou à sua mercê, eu estou à sua disposição, eu estou sobre a sua autoridade. Quando eu digo a Jesus: eu me rendo, eu sou teu discípulo, eu me rendo, eu estou dizendo: eu estou pronto para viver tudo que o Senhor tem para mim. Discípulos deixaram redes, deixaram a banca de coletoria, deixaram tudo que tinha, deixaram pai e mãe, deixaram suas situações, as mais diversas possíveis, para seguir Jesus. Alguns não fizeram. Um jovem rico perguntou: o que eu devo fazer? Jesus disse: segue os mandamentos. Aí isso eu já faço. Então vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem saiu triste. Isso quer dizer que tem coisas que muitas vezes nos aprisionam e nos impede de seguir Jesus. O reverendo Raimundo terminou agora de escrever um livro sobre discipulado cristão, 423 páginas, com lições preciosas, prefaciado pelo pastor Gustavo. Será um dos livros em que nós teremos como referência para poder desenvolver um bom discipulado. Inclusive, parabéns, reverendo Raimundo, por essa brilhante obra. Não há outra maneira de nós vivermos a plenitude da vontade de Deus se não fosse rendendo. O que você precisa dizer é: não, Jesus, eu não tenho nada para bater boca com o Senhor, eu não estou aqui para ver a possibilidade ou para barganhar, não tem barganha. Tu és o Senhor, eu sou o teu servo, eu me rendo, o controle está em suas mãos. Então você não pode dizer: Jesus, eu sou teu discípulo se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der dinheiro, se o Senhor me curar dessa enfermidade, se o Senhor fizer A, B ou C. Olha, essa lógica aí está muito invertida. Na vida cristã não é assim que acontece. Nós precisamos entender que a rendição é necessária para que Ele possa sentar no trono. Então, ou você sai desse trono e deixa Jesus sentar, ou nada vai acontecer e jamais você será um discípulo de Cristo. O texto sagrado de Romanos capítulo 12, e guarde esse texto no seu coração, porque ao longo de toda a série de mensagens e no treinamento de igreja de alto impacto, nós vamos compartilhar sobre Romanos capítulo 12. No verso 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam, que entreguem, que sacrificem como um holocausto, e entreguem oferecendo o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês.
Então não existe discipulado sem entrega, sem rendição. Quando decidimos entregar nossa vida a Jesus, nós começamos uma verdadeira corrida, aonde a adesão por Cristo não é a linha de chegada, é o ponto de partida. A igreja não é um lugar onde você, chegou. A igreja é um lugar de onde você vai sair. É por isso que dominicalmente nos voltamos para a porta e dizemos o lugar mais importante da igreja, a porta de saída. Porque você não pode mensurar a força de um exército pela quantidade de soldados que estão sentados no refeitório se alimentando. Aqui agora estamos se alimentando da palavra. Essa quantidade de pessoas que estão aqui não revela a força desse exército. Mas como nós vamos atuar no campo de batalha, no fronte da guerra. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Quando estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos. Veja que a salvação é porque Jesus, Ele se deu na cruz por nós. Ou seja, a partir de agora, nós temos uma nova vida em Jesus. Quem tem nova vida em Jesus, diga amém. Então, se não há um diferencial perceptível nessa sua nova vida, se você não tem mais um novo estilo de vida, se você continua andando como um morto-vivo, um walking dead, um zumbi da fé, nada aconteceu, porque a morte Jesus já venceu e Ele nos deu a vida. É por isso que durante essa série nós vamos ver muitas vidas se rendendo a Jesus, se reconciliando com Jesus, voltando para a casa do Pai e tomando uma decisão de seguir os passos do Mestre. É por isso que o Chip Ingram, no seu livro sobre espiritualidade que transforma, ele disse: rendição e medo eram sinônimos em minha mente e coração. Quando eu olho para trás, eu vejo que a compreensão errada de Deus e do conceito de rendição me fez ser um seguidor cultural, carnal e hipócrita de Jesus. Isso mesmo. Tem pessoas que seguem a Jesus, mas parecem ter um estilo de vida que não condiz com o que a palavra nos ensina sobre o que realmente é seguir Jesus. É vir à igreja todos os domingos e só negar imposto. É estar aqui louvando e adorando a Deus e vivendo mergulhado em um mundo de pornografia. E eu não estou dizendo que você não possa mentir ou em algum momento cometer algum ato de delito, porque nós somos pecadores. Mas o fato é o quanto isso tem sido um estilo de vida, um modelo para você, ou o quanto você tem lutado contra isso. Nós precisamos entender que como seguidores de Cristo, ainda que eu tropece, eu creio que tem um Deus que estende sua mão para me levantar. Mas se faz necessário que a gente se arrependa. Jesus, diante da mulher acusada de adultério, ele disse: eu não te condeno. Nós não estamos em um lugar cujo Deus é aquele que condena, mas é aquele que com misericórdia e graça, para os que se arrependem, ele traz transformação e vida. Então, para ser um discípulo extraordinário que se rende, nós vamos aprender 3 rápidas lições. Mas antes, vamos orar. Pai, é sobre a Tua palavra e aqui estou como instrumento em Tuas mãos. Eu te peço tão somente que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na Tua presença. Tu que és a nossa rocha, Tu que és o nosso Redentor. Amém. Então, para ser um discípulo extraordinário que se rende, em primeiro lugar, tome posse do que está disponível em Cristo. Escute isso: em Cristo há uma herança reservada para você. Alguns já entenderam, já tomaram posse, outros parece que não entenderam e ainda estão tentando titubear para compreender. Quando a Bíblia diz que existe o Antigo e o Novo Testamento, testamento é um escrito de uma herança que é deixado. Imagine que você descobriu hoje que você tem um familiar tão distante que você nem sabia o nome dele, e ele morreu e ele deixou alguns milhões para você como herança. Rapaz, ainda nem para numa dinâmica tu entrar na bênção e tomar posse e ser feliz por alguns segundos.
Ontem, na imersão dos casais aqui, e foi um tempo muito precioso, nós fizemos uma dinâmica na palestra sobre educação financeira, e na palestra eu perguntei, se você herdasse R$1 milhão, qual era a primeira coisa que você faria? Houve pouquíssimas pessoas que lembraram que eram cristãos e disseram, eu devolveria o dízimo. Mas foram poucos os que lembraram. Porque alguns já foram logo pensando em casa, carro, investimentos, viagem internacional. Mas o fato é que agora eu não estou falando sobre milhões em reais, ou dólares, euro, libra, whatever. Eu estou falando em milhões de bênçãos que a Bíblia Sagrada tem reservado para mim e para você. E a Bíblia nos diz que nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que está disponível em Cristo. Quem aqui já ouviu uma frase, como eu já ouvi várias vezes, sobre mim mesmo, dizendo assim, você não consegue, você não pode, você nunca vai chegar, você não vai vencer, você não vai passar, você não vai alcançar. Quem já recebeu uma palavra negativa como essa? Essa é uma palavra das trevas, não importa quem disse, é das trevas. Mas quando nós tomamos posse do que está disponível em Cristo, a Bíblia nos diz que tudo eu posso em Cristo, naquele que me fortalece. Então agora eu quero anular essa palavra das trevas que foi dita para você, repreendendo agora e liberando a verdade disponível do céu sobre sua vida. Tudo posso naquele que te fortalece. Você tudo pode em Jesus, porque Ele já pagou o preço necessário na cruz do Calvário. Então tome posse agora em nome de Jesus. Quem as pessoas pensam que são para determinar maldições ou destinos totalmente negativos para a nossa vida? Quando a gente pensa na palavra rendição, talvez a primeira coisa que vem na mente é sofrimento, humilhação, dor, renúncia, algo inatingível. Mas em Mateus 11:29 nos diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o fardo de Cristo, é leve. Você não tem que viver, ai meu Deus, eu não aguento essa vida, esse casamento, esses filhos, ai meu Deus, é cheque especial, ai extrato bancário, misericórdia, tá, hemorroida, misericórdia, meu Deus, o que, meu Deus, não agiota não, misericórdia, sangue do cordeiro, agora lascou de vez. E você não tem que viver desse jeito. O que você precisa entender, eu vou para Cristo, o fardo dele é leve. E eu seguindo os passos dele, eu não vou mais cometer os erros que um dia eu cometi, porque agora eu tenho uma nova história. Você não vai dar mais um passo maior do que a perna, você não vai mais fazer esses investimentos errados, você não vai mais ter que agir como você agia, você não vai mais tratar, por exemplo, aquele que deveria ser um presente de Deus na sua vida, como se fosse um entojo, um peso, uma luta, uma cruz. A verdade é que são mentiras do inimigo. Pense num estudo de caso rápido aqui. Digamos que um homem vai até um leilão, e uma casa antiga avaliada em 100 mil reais. Todos os participantes podem explorar a casa, podem analisar, podem dar um lance. O homem então encontra uma das gavetas, algumas relíquias antigas naquela casa, e ele tem conhecimento de história, ele calcula, e ele vê que aquelas relíquias que estão dentro da casa, que vai ser entregue porteira fechada, vale milhões de reais. Só que ninguém no leilão descobriu sobre aquelas relíquias. Parece ótimo, certo? Porém, para dar o lance, o vencedor ele percebe que precisaria vender a sua própria casa, o seu carro, para dar tudo no lance, numa casa que parece velha, mas que tem coisa ali que vale milhões. Agora as coisas mudaram de figura, porque para ele comprar aquela casa, ele vai precisar se desfazer da dele. E algumas pessoas vão dizer, você é louco? Como é que você vai deixar a sua casa própria para comprar uma casa velha? Uma casa que vale bem menos? Mas ele pode ganhar milhões de reais. Para isso terá que entrar com tudo e vender tudo que tem. A pergunta é, vale a pena isso? Você no lugar desse homem, você venderia sua casa, seu carro, para comprar uma casa que todos diriam que não vale a pena, mas que você sabe que aquelas relíquias valem milhões? É exatamente isso que a Bíblia nos apresenta, lá no texto de Mateus capítulo 13. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo,
E certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Já no texto de Mateus capítulo 3, a partir do verso 45, diz: o reino dos céus também é como um negociante, que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e vai lá e compra aquela terra. Nós precisamos entender que diante do que Cristo está reservando para nós, nós precisamos nos render, vender tudo que tem, deixar todo o passado para trás e entender que ainda que as pessoas digam que você é doido, que você é besta, que você é maluco, de que essa nova vida não vai te trazer futuro nenhum, a grande verdade é que em Cristo nós temos não só um futuro, mas temos vida eterna. Como aquele homem que trabalhava em uma repartição pública, juntamente com um amigo que era cristão, e aquele amigo cristão, ele era um fiel dizimista, e aquele amigo, depois de 20 anos trabalhando ao lado daquele que era cristão, ele olha para ele e diz: rapaz, é verdade que você dá o seu dinheiro para o pastor todo mês? E ele disse: não, eu não dou dinheiro para o pastor, eu devolvo o meu dízimo todo mês. E o cara disse: rapaz, tu é muito besta, porque há 20 anos que eu te conheço, e há 20 anos que você dá o seu dízimo lá na igreja. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa, eu fiz uma soma aqui, e se você juntasse todo o dinheiro que você já deu para a igreja, tu poderia ter comprado uma Ferrari para você. E aquele cristão olha para o seu amigo e diz: então cadê tua Ferrari? Porque o fato é que aquele outro amigo nem Ferrari tinha, e na verdade estava todo era ferrado, porque não tinha mais mulher, não tinha casa, não tinha família, não tinha nada. E o cristão era muito bem casado, com filhos maravilhosos, abençoados, e tinha uma vida próspera. A pergunta é: até quando você vai ficar se empreendendo pelos ouvidos e deixando-se levar pelo que os outros dizem? Se o Senhor te diz que Ele é a pérola preciosa, então entrega tudo que você tem, esteja pronto para segui-lo. Jesus disse: quem não estiver pronto para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Desculpa se essa mensagem é muito forte, mas essa é a verdade bíblica, e nós precisamos nos render, tomar uma decisão. O evangelho, sim, ele é pela graça, mas não é de graça. Foi pago por um alto preço, sangue de Cristo Jesus por cada um de nós. Então, para ser um discípulo extraordinário que se rende, tome posse do que está disponível em Cristo. Segundo lugar, mude sua perspectiva sobre Deus. Pare de olhar para Deus como um tirano, um carrasco, alguém que está pronto para apitar, para te multar, para brigar, para te disciplinar, para que você venha apanhar. Não, esse não é o nosso Deus. Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta quando a gente se rende é com medo de estar lá no espinhaço a lapada que vai vir do céu. Eu me lembro no dia em que eu entreguei minha vida a Cristo e o pastor disse: venha, Deus é pai. Eu disse: Deus me livre que eu não quero. Aí ele piorou dizendo: Deus é mãe. Eu digo: pior ainda. Mas o fato é que a paternidade de Deus, ela não pode ser comparada a uma paternidade humana, porque nós somos limitados, nós somos pecadores, mas Deus, Ele é um Pai perfeito, Ele ama e Ele está sempre pronto para intervir, para abençoar. Então mude sua perspectiva sobre Deus. Quando olhamos pela perspectiva correta, nós entendemos que a nossa rendição não é por uma coação, não é porque Ele quer nos subjugar, é porque simplesmente nós somos vocacionados para segui-lo. Em Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então mude sua perspectiva, porque o nosso Deus é aquele que nos dá graciosamente todas as coisas. Então, como talvez você não tenha entendido, eu vou dar a chance de entender mais uma vez. Esse é o nosso Deus que nos dá graciosamente todas as coisas. E todas aqui no grego significa todas. Não tem um significado diferente. É do verbo isso que você está pensando agora. Ah, mas isso aqui é impossível. É isso que Deus precisa, de um impossível. Porque se for possível não é Deus, é você mesmo que vai fazer. Mas se é impossível, a palavra diz: nada é impossível para Deus. Agora é claro que eu não estou falando de luxo, de ostentação. Eu não estou falando aqui de prazer humano. Eu não estou falando sobre isso. Seguir a Jesus não é um fardo, é um privilégio. É ter alguém que se importa ao ponto de dizer assim: não é limitação, é proteção. O adolescente não entende porque não pode largar a escola para fazer o que quer.
E a gente precisa lembrar sempre o adolescente, você precisa voltar para a escola, você precisa estudar. Hoje Deus está nos lembrando que a gente não pode fazer o que a gente quiser ao bel prazer, que a gente precisa estar sempre no caminho dele, seguindo suas palavras e desfrutando da sua presença. Para ser um discípulo extraordinário que se rende, tome posse do que está disponível em Cristo. Mude sua perspectiva sobre Deus e viva sua nova identidade em Jesus. A vida cristã não é teórica, é uma vida prática. A gente não estuda a Bíblia para nos encher de filosofia abstrata, que não torna palpável a nossa vida. Não. A gente passa a seguir Jesus, porque agora a gente faz parte da sua família. E aonde quer que a gente esteja, a gente vai levar as marcas de Jesus. Pense assim, aquilo que está impregnado em você, de alguma forma, vai exalar e vai alcançar as pessoas que estão ao teu redor. É por isso que a Bíblia fala assim, a boca fala o que o coração está cheio. Você conhece pessoas que estão sempre criticando, reclamando, que está sempre xingando? Porque as pessoas dentro, elas estão cheias disso. Agora preste atenção, se você está coberto pelo óleo da unção, ainda que alguém venha e te dê uma tapa na cara, o óleo vai pegar na mão da pessoa. E por maior que seja a sua dor, esse óleo vai na mão dela. E aonde essa pessoa que te bateu, ela agora vai receber de você, não vingança, não ódio, mas o teu óleo, o teu cheiro, aquilo que Cristo fez em você. Então por isso, quando você abrir os seus lábios, fale daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Quando você simplesmente usa uma palavra que eu acho de baixíssimo escalão, acho muito feia, mas algumas pessoas costumam usar no dia a dia. Que merda! Você só está simplesmente colocando para fora aquilo que seu coração está cheio. E é por isso que às vezes tem um fedor tá perto de você. E eu não estou falando de um odor literalmente. Eu estou falando do mal-estar de alguém que está sempre trazendo à tona o vaso sanitário e aquilo que era lá que deveria ser descarregado. Mas em vez de você usar uma palavra como essa, que tal você dizer, como eu disse, para uma pessoa que mandou eu ir para esse lugar. A pessoa disse, vai para o bolo fecal. Ele não usou essa expressão. E na hora eu olhei para ele e saiu sem querer. Eu disse, vai para as rosas. Aí eu, rosas? Aí eu lembrei, Jesus e a rosa de Saron. A rosa tem um cheiro maravilhoso. As suas pétalas, elas são preciosas, elas são macias. E na hora eu pensei, meu Deus, meu coração está cheio disso. A minha pergunta é, qual é o cheiro que você vai levar? Hoje a nossa igreja está muito feliz, não só com Camilinha e o seu milagre, mas hoje a igreja está muito feliz também com o aniversário da irmã Penha, que eu fiquei tão feliz. E também porque o nosso pastor Dudu, casado com a pastora Clarissa, ele a partir de amanhã ele começa uma nova estação na sua vida e nós estamos com o coração muito felizes por isso. Ele amanhã começa o seu pós-doutorado lá no ITA. Uau! Eu fiquei assim muito orgulhoso, sabe? Um orgulho de meu Deus, como tu és fiel. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida do seu filho. E amanhã ele começa uma trajetória, são inicialmente 40 dias. E durante esse tempo, a nossa palavra como igreja para ele é, ali naquele lugar, altamente científico. Eu brinco dizendo que o ITA é a Harvard do Brasil. É um lugar realmente assim, quase que inacessível. É uma coisa tão distante para nós. E vermos alguém daqui de casa indo para um pós-doutorado lá, é uma coisa assim, que enche nosso coração de alegria. E a minha palavra hoje para o pastor Dudu é aonde você for, leve o cheiro de Cristo. Que aquelas pessoas tão entorpecidas muitas vezes de conhecimento possam ser quebrantadas pela humildade da presença de Cristo através da sua vida.
E oremos pela pastora Clarissa, que já está morrendo de saudade antecipadamente, e Samuel que está ali. Mas Samuel já disse, eu vou lá visitar meu pai, não custa nada. Sem rendição total, não há conquista. Sem rendição, não se alcança onde Deus quer nos levar. Jesus alertou os mestres da lei a respeito disso, dizendo, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Um discípulo de Cristo não pode ser aquele que por fora parece ser o mais perfeito, mais puro, mais lindo, mais tudo, mas por dentro, no coração, não está dessa forma. Então nós precisamos hoje não nos enganar, mas entender que seguir Jesus é servi-lo custe o que custar. É interessante porque o texto sagrado, já lá em Mateus capítulo 7, diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não frequentávamos a Catedral Comunhão, eu até servi no ministério, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, em teu nome eu não ia para a célula. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nós precisamos parar de achar que a religiosidade ou uma prática comunitária é algo que vai nos garantir a convicção de que Deus nos conhece e que nos abraçará. Ele está sempre pronto para nos abraçar aqui na terra, mas para que haja essa salvação celestial, Ele pagou um alto preço, nós precisamos estar prontos para fazer a nossa parte. E não adianta querer ser discípulo de Cristo e viver a vida como se nada tivesse acontecido. Quando a gente se converte, as coisas velhas elas ficam para trás e tudo se fez novo. Todo vício cai por terra em nome de Jesus e você começa um processo de conversão para a busca da santificação. As pessoas precisam olhar para você e dizer, uau, esse homem, um homem santo para a glória de Deus, porque a cada dia ele está buscando viver igual a Jesus. Eu só te pergunto assim, se eu chegar no teu prédio, no elevador, no grupo do WhatsApp de onde você mora, as pessoas, quando seu nome for citado, o que elas vão dizer? Vixe, misericórdia, fulano é crente? Não, sangue do Cordeiro. Ou vão dizer, eu sabia, porque ela sempre exalava e deixava o seu perfume do amor de Cristo por onde passava. Não se prenda ao medo, não se prenda às pessoas. Não se prenda à sua reputação. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, com esse texto, nós vamos chegando então à conclusão dessa primeira mensagem. O apóstolo Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Você entendeu a palavra? A ideia de rendição é estar pronto a ir para a cruz com Jesus e por Jesus. Ele disse, eu estou crucificado em Cristo. A cruz é um lugar de sacrifício, de entrega, de abnegação, de negar a si mesmo, de estar pronto a pagar o preço, diante daquele que já deu tudo o que era necessário. Sangue derramado, vicário, por cada um de nós. Eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não vou fazer o que eu quero, mas eu farei o que Cristo me ensina em sua palavra. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não há outro caminho para a salvação, senão a rendição. Hoje você é convidado a se render na presença de Deus. Se essa é a sua decisão, não adie até a próxima celebração. Não espere mais um dia sequer. Hoje mesmo, decida se render, se tornar um discípulo de Cristo e conquistar a salvação eterna para a sua vida e para uma nova história. Se essa palavra faz sentido para você, fique em pé no seu lugar. Que nós vamos agora ter um tempo de louvor e de oração. Eu creio que hoje nós teremos vidas que estarão se entregando, se rendendo aos pés de Jesus. Hoje é uma manhã de salvação, hoje é uma manhã de reconciliação, hoje é uma manhã em que vidas estarão voltando
para a casa do Pai. Já comece agora a orar por isso, louvando e exaltando o seu santo nome.